A paz do Senhor, povo de Deus, mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje nós vamos falar sobre o livro de Salmos. Para você que tem nos acompanhado e para você que ainda não viu, nós temos um vídeo aqui gravado e falamos sobre 4 livros que podem mudar a sua vida. Nós falamos aqui também sobre o livro de João, tá? O seu propósito, a sua característica, sobre o livro de Tiago. E hoje nós vamos falar sobre o livro de Salmos. Então, vem acompanhar comigo e vamos juntos crescer em graça e no conhecimento. Bom, gente, o livro de Salmos é um livro bastante grande, né? E suas características é bem grande, né? Então, eu vou dar aqui um resumo para que nós possamos entender melhor, tá bom? Quando você lê o livro de Salmos, você já vai ter um entendimento através do estudo de hoje, tá bom? Então, o livro de Salmos, ele contém 150 capítulos, tá? Só que o livro de Salmos, ele é dividido em 5 livros, isso mesmo, tá? Então, o primeiro livro, ele segue do capítulo 1 até o capítulo 41, é o primeiro livro. O segundo livro, ele ocorre do capítulo 42 até o 72. O livro 3, ele ocorre do capítulo 73, tá? Até o 89. O livro 4 ocorre do capítulo 90 até o 106. E o quinto e último livro, ele ocorre do capítulo 107 até o 150. Então, são 150 capítulos que são divididos em 5 livros. Então, você já tem aí um entendimento que o livro de Salmos, ele é uma biblioteca, né? Na nossa Bíblia tem apenas ali o livro de Salmos, mas esses 150 capítulos são divididos em 5 livros, amém? Vamos aqui para algumas considerações do livro de Salmos, que também vai nos ajudar a entender melhor o livro, tá bom? Então, eu vou ler aqui para você, para ficar mais fácil o entendimento. Vamos lá. O título hebraico dos Salmos é Tehillim. Não sei se eu pronunciei certo, né, gente? Porque falei hebraico, ainda não cheguei lá, né? Então, o título hebraico do livro de Salmos é Tehillim, que significa louvores, tá? O título na Septuaginta, o que é a Septuaginta? É a tradução do Antigo Testamento para o grego, tá bom? Então, o título na Septuaginta é Psalmoi, tá? Que significa cânticos, para serem acompanhados por instrumentos de cordas. O título em português Salmos, deriva da Septuaginta, que é essa tradução, amém? Então vamos lá, para nós entendermos melhor. A música desempenhava um papel de importância no culto do antigo Israel, tá? Os salmos eram os hinos do povo de Israel, bem diferente de boa parte da poesia e do cântico do mundo ocidental, composto com rima ou metrificações. A poesia e o cântico do Antigo Testamento têm por base o paralelismo de pensamentos, em que a segunda linha ou linhas sucessivas da estrofe praticamente faz uma reiteração, tá? Paralelismo sinônimo ou apresenta um contraste. Paralelismo antitético de modo progressivo, completa, tá? Paralelismo sintético, a primeira linha. Todas as 3 formas de paralelismo caracterizam o saltério. O salmo mais antigo conhecido vem de Moisés no século 15 a.C., que é o salmo de número 90.
Os mais recentes provêm dos séculos 6 e 5 a.C., tá? A maioria dos salmos, no entanto, foi escrito no século 10 a.C., durante a era áurea da poesia em Israel, tá? Gente, para a gente entender melhor o paralelismo é uma espécie de rima, tá? Então aqui no livro de Salmos a gente vai encontrar o paralelismo sinônimo, o paralelismo antitético e o paralelismo sintético, tá bom? Então a gente vai encontrar no livro de Salmos essas três formas de paralelismo, tá bom? Uma espécie de rima, tá? Então vamos lá. O propósito do livro de Salmos. Só que um parênteses que eu vou abrir, eu não vou abranger muito sobre o paralelismo, porque é algo bem profundo, tá? E de difícil entendimento, tá? Então a gente vai focar mais aqui no contexto aqui do livro, para não ficar algo muito profundo e difícil de entendimento, tá bom? Para quem ainda não conhece, tá? Então eu gosto de passar algo que seja bem fácil e que seja de bom entendimento, tá? Para quando você for ler, você ter esse entendimento. Poxa, aqui é assim. Quando você for ler o livro de Salmos, nós vamos entrar agora no propósito. Quando você for ler o livro de Salmos, você já vai entender. Poxa, o livro de Salmos, ele carrega consigo esse propósito. Então já fica mais fácil de você entender. Você agora sabe que o livro de Salmos, ele é dividido em 5 livros, né? Eu falei aqui capítulo por capítulo a qual eles são divididos. Então, assim, eu gosto de deixar as coisas bem claras de uma forma que você possa entender, tá bom? Então, vamos lá para o propósito do livro de Salmos. Os Salmos, como orações e louvores inspirados pelo Espírito, foram escritos para, de modo geral, expressarem as mais profundas emoções íntimas da alma em relação a Deus, tá? Então, primeiro, muitos foram escritos como orações a Deus, como expressão de confiança, amor, adoração, ação de graças, louvores e anelo por maior comunhão com Deus. Também desânimo, intensa aflição, medo, ansiedade, humilhação e clamor por livramento, cura ou vindicação, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, outros foram escritos como cânticos de louvor, ação de graças e adoração, exaltando a Deus por seus atributos e pelas grandes coisas que ele tem feito, tá bom? Terceiro ponto e último, certos salmos contêm importantes trechos messiânicos, amém? Então, no livro de Salmos, a gente vai encontrar muitos salmos sobre o amor, sobre a adoração, sobre a ação de graça, né? Também vamos encontrar sobre o desânimo, sobre a aflição, a ansiedade, sobre tudo isso a gente vai encontrar no livro de Salmos. E também tem alguns salmos, né, que são importantes e que contêm trechos messiânicos, tá bom? Que fala sobre a vinda de Jesus, sobre Cristo, tá bom? Então vamos agora passar para a visão do livro de Salmos. A visão é bem ampla e bem grande e eu vou fazer um resumo aqui para a gente entender melhor, tá bom? Vamos lá. O Saltério, uma antologia de 150 salmos, tá? Abarca ampla gama de temas, inclusive relações a respeito de Deus, da criação, da raça humana, do pecado e do mal, da justiça e da santidade, da adoração e do louvor, da oração e do juízo. Também alude a Deus de modo ricamente variado, como fortaleza, rocha, escudo, pastor, guerreiro, criador, rei, juiz, redentor, sustentador, aquele que cura e vingador. Então, no livro de Salmos você vai
ver falando sobre Deus a respeito disso. Deus expressa amor, ira e compaixão. Ele é onipotente, onisciente e onipresente, tá? O povo de Deus é também descrito de várias maneiras, como a menina dos olhos de Deus, ovelhas, santos, retos e justos, que ele livrou do lamaçal escorregadio de pecado e pôs seus pés na rocha, dando-lhes um cântico novo. Deus dirige os seus passos, satisfaz seus anseios espirituais, perdoa todos os seus pecados, cura todas as suas enfermidades e lhes prover uma habitação eterna. Amém? Então aqui a gente viu que alguns salmos relatam Deus, né? Sobre rei, sobre criador, juiz, redentor, sustentador, sobre muitas coisas, e também trata o ser humano de algumas formas, como a menina dos olhos de Deus, ovelhas, santos, retos, justos e etc. Tá bom? Então vamos para as características do livro, tá? A característica do livro de Salmo tem 9 características do livro de Salmos, tá? Mas eu só vou citar 4 para nós hoje, para o vídeo não ficar muito extenso, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, é o maior livro da Bíblia e contém o capítulo mais extenso, que é o capítulo de número 119. O capítulo mais curto, que é o capítulo 117. E o versículo central da Bíblia, que é o 118, versículo 8, tá? Segundo ponto, nenhum outro livro da Bíblia expressa tão bem a gama inteira das emoções e necessidades humanas em relação a Deus e à vida humana. Suas expressões de louvor e devoção fluem dos picos mais altos da comunhão com Deus e seus brados de desespero ecoam dos vales mais profundos do sofrimento. Muito forte. Terceiro ponto, cerca de metade dos salmos consiste de orações de fé em tempos de tribulação. Quarto e último, é o livro do Antigo Testamento mais citado no Novo Testamento, tá? Então, você sabe que é o livro mais citado no Novo Testamento. E para finalizar, nós vamos ver então sobre o livro de Salmos e o Novo Testamento, né? Então, vou ler aqui bem rápido para nós entendermos melhor, tá bom? Há 186 citações dos Salmos no Novo Testamento, o que ultrapassa qualquer outro livro do Antigo Testamento. É fato, claro, que Jesus e os escritores do Novo Testamento conheciam muito bem os Salmos e que o Espírito Santo usou muitas passagens do livro nos ensinos de Jesus, bem como em ações em que ele cumpriu as Escrituras como o Messias predito. Por exemplo, o breve Salmo 110, com 7 versículos, é mais citado no Novo Testamento do que qualquer outro capítulo do Antigo Testamento. Ele contém profecias sobre Jesus como Messias, como Filho de Deus e como sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Outros salmos messiânicos referentes a Jesus no Novo Testamento são capítulo 2, capítulo 8, 16, 22, 40, 41, 45, 68, 69, 89, 102, 109, 118, tá bom? Esses referem-se, primeiro, Jesus como profeta, sacerdote e rei. Segundo, sua primeira e sua segunda vinda. Terceiro, sua qualidade de filho de Deus e seu caráter. Quarto, seus sofrimentos e morte expiatória.
e quinto, sua ressurreição. Resumindo, os Salmos contêm algumas das profecias mais minuciosas de todo o Antigo Testamento a respeito de Cristo. E a cada passo vemos fortemente entretecidas na mensagem dos escritores do Novo Testamento. Então, a gente vai ver algumas coisas do livro de Salmos entranhado no Novo Testamento. Né? Como eu já havia falado, o livro de Salmos ele contém alguns capítulos messiânicos, né? Que fala sobre tudo isso que a gente viu aqui, né? Que fala sobre Jesus como profeta, sacerdote e rei, sobre a sua primeira e segunda vinda, né? Sobre o Filho de Deus, que é ele, sobre o seu sofrimento, sobre a sua morte e ressurreição, tá bom? Então, nós vamos ver esses salmos no Novo Testamento também, tá? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, tá bom? E eu espero que tenha abrido a sua mente para que você possa entender mais ainda o livro de Salmos. Até porque o livro de Salmos é um livro que a gente costuma muito ler e talvez a gente não tenha um entendimento muito amplo do livro de Salmos. Até porque não só foi Davi que escreveu o livro de Salmos. Você sabia disso, né? Que tem vários outros autores que escreveram o livro de Salmos, tá? Nós vamos ver vários outros autores que escreveram o livro de Salmos, tá? Tem os filhos de Coré, Asaf, Moisés, né? E tem alguns que são anônimos. Então tem bastante texto e contexto para ler no livro de Salmos, tá bom? Então que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, espero você no próximo vídeo.